trazer aqui pro canal. Olá, pandinhas! Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe algo sério aqui pro canal. A gente não vai falar de resenha de dramas, hoje a gente vai falar de uma polêmica envolvendo um ator que era muito querido por nós, mas que agora está se mostrando um lado dele que nós dorameiras ficamos bem decepcionadas, né? Que eu estou falando do ator Kim So-hyun. Se vocês já acompanharam a polêmica, vocês sabem que ele está ligado a uma atriz que faleceu recentemente, a Kim Se-won, e ela não aguentou a pressão, né, e acabou tirando a própria vida. Mas, então vamos comentar sobre essa história. Se você não entendeu o que aconteceu nessa história, eu vou vir aqui falar um pouco para compreender esses fatos e esclarecer algumas coisas. Lembrando que algumas coisas que eu irei falar eu vou estar citando o que foi a agência dele que disse. Outras são apenas boatos ou fofocas que estão ocorrendo pela internet, mas que estão sendo confirmadas pouco a pouco pela agência ou por outros meios familiares. Então, lembrando que algumas coisas são fofoca e eu estarei sinalizando por de fato oficial. Então, entendendo um pouco mais sobre essa polêmica, vamos falar da Kim Se-won. Ela era uma atriz sul-coreana, ela era trainee na mesma empresa que o ator Kim So-hyun, e ela, desde muito jovem, desde adolescente, já fazia alguns papéis mirins em alguns dramas, né, em que ela interpretava personagens criança, né, personagem do ensino médio, também mais novos, e ela era contratada para esse tipo de papel, né, e ela era uma atriz que estava crescendo em ascensão, bem remunerada, até que anos depois aconteceu algo que acabou afetando toda a carreira dela. E tudo aconteceu devido a um acidente provocado pela atriz. Essa atriz, ela dirigiu embriagada, e na Coreia isso é inadmissível, como em qualquer outro lugar, mas lá há um cancelamento de principalmente figuras públicas quando acontece esse tipo de coisa. A sociedade, ela não permite, ela realmente faz um cancelamento fortíssimo. Então, após a atriz causar esse acidente, não machucou nenhuma pessoa, mas ela acabou destruindo a distribuição de energia de um bairro inteiro, o que provocou alguns prejuízos dos comerciantes. Eles perderam muitas coisas devido ao fornecimento de energia ter sido pausado durante aquele momento. Outro fator que levou a esse cancelamento é que a atriz, ela não avisou, ela fugiu da cena do crime, né, que configura crime, que é você causar um dano a um serviço público e não falar, não chamar as autoridades, né? Ela fugiu. O fato dela ter fugido e ter causado transtorno aos cidadãos da cidade causou uma revolta muito grande, e também por estar dirigindo embriagada, sendo que ela poderia ter chamado um motorista ou algo do tipo para evitar esse tipo de transtorno. Após isso, a atriz, ela enfrentou grandes problemas, que ela não conseguia mais trabalho, ela não conseguia fazer mais drama. O drama que ela estava fazendo, ela acabou sendo retirada do elenco devido a essas polêmicas, então ela ficou sem trabalho. Com isso, ela acumulou algumas dívidas, e também haviam dívidas já fixas da empresa que ela precisava ficar pagando, né? Porque, como a gente sabe, tanto os cantores como os atores, eles são financiados por agências, e essas agências, depois que passa o tempo de treino, quando o ator, o cantor começa a ter trabalho, ele tem que pagar os gastos que ele gerou quando ele ainda não tinha uma carreira, quando a empresa estava ajudando a construir essa carreira. Então, a atriz, ela não podia pagar, e também teve a multa por quebra de contrato, já que a empresa não podia mais trabalhar com ela, né, devido ao cancelamento, então foi uma série de coisas. Mas onde entra o ator Kim So-hyun? O ator Kim So-hyun entrou nessa história num momento. Algumas pessoas, a tia dessa atriz, expôs que eles namoraram e que ele também deveria pagar parte da dívida da quebra de contrato, sendo que possivelmente existe ali uma cláusula sobre namoro. Isso não é oficial, não foi confirmado que tem essa cláusula no contrato da atriz e do ator, mas supostamente dizem que ele deveria arcar com parte da dívida, visto que eles namoraram. E essa tia começou a expor fotos do relacionamento dele. Com isso, os fãs e a sociedade em geral ficou chocada, porque o ator Kim So-hyun namorou a atriz
quando ela ainda tinha 15 anos e ele tinha já 27 anos. O que causou uma revolta muito grande, vendo que a atriz nem sequer era maior de idade, e era uma diferença de idade grande, sendo que a atriz ainda era menor de idade, e isso é inadmissível, uma pessoa de 27 anos namorar uma criança de 15 anos. Isso causou mais revolta ainda, porque além da atriz ter sofrido esse cancelamento, ela não está mais aqui, né? E passou por isso sem que ninguém soubesse. A agência do ator, no primeiro momento, disse que esses fatos não eram reais, mas não explicou exatamente que fatos seriam esses. Seria exatamente o namoro, as outras coisas que estavam falando. Em uma foto que rodou pela internet inteira, temos uma foto do ator com um boné e da atriz com uma camiseta. E aí, a agência falou que eles começaram a namorar em 2019, quando a atriz já era maior de idade. Porém, fãs chineses, CSI chineses, descobriram que algumas informações ditas pela agência poderiam não ser verdade. Eles começaram a namorar em 2019 devido à camiseta que ela estava usando, que era de uma coleção lançada em 2019, então não teria como eles estarem namorando antes. Então aquela foto seria de 2019. Porém, fãs chineses descobriram que, na verdade, aquela camiseta ela foi lançada em 2016 e foi relançada em 2019. Os fãs chineses alegaram várias outras coisas, mas esse foi o ponto assim, que maior desmentiu a agência. Então a agência ela confirmou que eles namoraram, mas não queria confirmar a época para dizer que eles não namoraram enquanto ela era menor de idade. Só que aí os fãs, eles contradisseram isso com essas imagens. E os fãs chineses postaram essas provas em todas as redes sociais. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar e ver as provas encontradas pelos fãs chineses, eles vão dizer que sim, o ator ele namorou a Kim Sang-yeon antes dela completar realmente a maioridade. E depois dessa revolta, o ator começou a ser cancelado em diversos dramas, em entrevistas, em promoções, publicidade. E está acontecendo o mesmo cancelamento que aconteceu com ela. Só que isso não vai mudar o fato de que ela não está mais aqui. Fazer esse cancelamento, é claro que esse é um assunto importante, e devido a esse acontecimento triste, né? Isso veio à tona e eu acho que isso seria pelo menos uma forma de conscientizar, né, as pessoas que isso não é correto, mas a atriz ter sido cancelada ao ponto dela não conseguir ter trabalhos foi algo ruim da parte da Coreia. A gente entende que a lei ela deve ser feita e que a atriz deveria pagar sim uma indenização para justificar, né, para consertar os danos causados por ela, mas como ela não machucou ninguém, acredito que ela não deveria ser cancelada dos trabalhos. Ela já pagou a indenização, ela chegou a pagar a indenização, por isso ela faliu pagando a indenização. Eu acho que como ela pagou, ela cumpriu com a parte dela, eu acho que já seria uma forma não de eliminar ela dos trabalhos. O trabalho dela não deveria ser tão afetado a ponto dela acontecer esse fato com ela. Não estou dizendo que ela estava certa, ela estava errada, mas digo, perante a lei, ela cumpriu a função dela. Então, Pandinhas, esse foi um panorama geral da história. Cabe agora à justiça decidir, né, quais são as medidas legais a serem tomadas. Então, é por isso que o ator está sendo cancelado, por causa de toda essa repercussão. E comentem aqui o que vocês acharam do vídeo, se gostaram das informações trazidas e as atualizações trazidas para vocês. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso trazer mais aqui no canal. Deixa aqui a sua opinião, curte, comenta, compartilha. Então, até mais, até o próximo vídeo.